Durante uma missão científica no Ártico, a tripulação de um navio avista algo incomum: um urso polar, solitário, nadando com esforço contra a corrente. Eles pensam em fome, em cansaço, em desorientação. Mas quando o animal se afasta e depois volta insistindo no olhar, eles percebem. Ele não está perdido, está tentando guiá-los para algo que ninguém jamais viu. O céu do Ártico estava tingido de cinza pálido e o mar parecia mais denso naquela manhã. As hélices do Kestrel, um navio de monitoramento climático norueguês, giravam devagar sobre a água espessa, quebrando o silêncio com um ronco surdo. Lá em cima, no convés, o comandante Erik Sund observava o horizonte através de binóculos, como fazia todas as manhãs, sem esperar por nada em particular. Mas naquela hora, algo chamou sua atenção. Espere, aquilo é... Ele ajustou o foco. Um vulto branco movia-se com dificuldade, cortando a água em linha quase reta. Não era um bloco de gelo, não era uma sombra. É um urso, murmurou, mais para si do que para os outros. Está nadando sozinho? A tripulação se aproximou. Mesmo à distância, dava para notar que havia algo errado. Não havia placas de gelo ao redor, nenhuma. Era como se ele estivesse perdido em um oceano que já não o reconhecia. O animal se esforçava para manter o ritmo, mas seu corpo parecia exausto. O pelo encharcado já não era branco puro, estava sujo, amarelado. Quando o navio desacelerou, o urso mudou de trajetória. Começou a segui-los, nadava com insistência, como se soubesse que eles tinham vindo por ele. Isso não é comum, comentou Liv, a bióloga de bordo. Ele devia estar caçando, não buscando embarcação. Pode ser fome? Arriscou um marinheiro, franzindo o senho. Não com esse tipo de movimento. Ele está tentando algo, respondeu Liv, pensativa. Havia algo quase humano na forma como ele os observava. Como se tentasse falar com o navio, ou pelo menos com as pessoas sobre ele. Capitão, disse Liv com a voz baixa, a gente precisa parar. Erik assentiu com um aceno tenso. Pela primeira vez em muito tempo não era o gelo que eles estudavam, era o que restava dele. Quando o navio desligou os motores, o urso se aproximou devagar. Parou a poucos metros da proa. Então ergueu-se sobre as patas traseiras e encarou a embarcação com o peito arfando e os olhos fixos. Ninguém disse uma palavra. Ele rugiu, um som rouco, carregado, curto. Depois, afundou novamente nas águas frias e começou a nadar em direção oposta. Ele está nos guiando, sussurrou Liv. Erik apertou os olhos. Aquilo não era um encontro aleatório, era um chamado. Horas antes do avistamento, a rotina a bordo do Kestrel havia seguido sem surpresas. A equipe navegava para registrar o nível de colapso de uma das últimas plataformas de gelo flutuante ainda estáveis no setor norte. Desde o início da temporada, satélites mostravam um aumento preocupante nas fissuras estruturais, aquelas falhas longas e silenciosas que precedem um rompimento catastrófico. Liv, sentada diante de um painel de sensores térmicos, digitava seus relatórios em silêncio, enquanto o resto da equipe ajustava os equipamentos para a leitura subaquática. Ainda está se movendo, mas mais rápido do que o previsto, comentou ela, sem tirar os olhos da tela. Quanto tempo temos antes de perder esse bloco? Perguntou Erik. Se continuar assim, talvez dias ou horas. Na tela, uma mancha azul escura indicava uma rachadura longitudinal crescendo perto do ponto de apoio natural da placa. Um colapso ali significaria não só a quebra do gelo, mas o desaparecimento de toda uma rota migratória de ursos, focas e aves marinhas. Era como assistir um ecossistema escorregar lentamente para fora do mapa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Foi então que um alerta sonoro ecoou na cabine. Movimento fora do padrão a 300 metros. Anunciou Thomas, o engenheiro de bordo. Gelo? Não, é biológico. Na tela, o sonar mostrava um deslocamento denso com ritmo alternado. Um nado irregular, mas persistente. E não demorou muito para que Liv, olhando pelos binóculos, visse o vulto branco rompendo a superfície da água. Agora, de volta ao presente, o urso os conduzia para longe da rota planejada. Não rugia mais, apenas nadava, parando de tempos em tempos para verificar se ainda o seguiam. Ele sabe o que está fazendo, disse Liv, apoiando as mãos na amurada. Sabe para onde está indo, quer dizer? Perguntou Thomas desconfiado. Não, ela respondeu. Acho que sabe o que está desaparecendo. Erik pegou o rádio. Kestrel chamando base central, mudando rota de navegação para norte e nordeste. Seguimos sinal de comportamento anômalo. Possível alerta biológico.
Confirmar com o satélite? Ele parou por um segundo. E verificar rachaduras no setor C9. A resposta não veio de imediato, mas a tensão que se instalou no convés foi o bastante para que todos entendessem. Eles estavam indo em direção a algo muito mais urgente do que esperavam encontrar. Enquanto o Kestrel avançava devagar pelas águas do Ártico, os motores roncavam em baixa rotação, quase como se o navio contivesse a própria respiração. À frente, o urso polar nadava com firmeza. Não fugia, não hesitava, apenas seguia, como se carregasse um destino nas costas. No convés, ninguém mais via aquele animal como apenas uma criatura selvagem. Ele parecia saber algo que eles ainda não sabiam. Foi então que os sensores começaram a emitir uma sequência de alertas curtos e secos. Temperatura abaixo da média, informou Thomas, franzindo a testa enquanto lia os dados no visor. Isso não bate com as projeções. Aqui deveria estar aquecendo, não esfriando. Liv se aproximou rápido, seus olhos correndo pelas leituras. Não é só isso, disse girando um botão no painel. As correntes estão mudando, e rápido. A estrutura do gelo pode ter cedido, ou está à beira de ceder agora. Eric apertou os olhos, mirando o horizonte branco à frente. E é exatamente para lá que ele está nos levando? Sim, confirmou Liv. E olha isso. Ela apontou para o radar. Uma linha tênue, quase imperceptível, serpenteava entre dois blocos à deriva. Uma rachadura viva, escondida sob o mar gelado como uma veia prestes a romper. Isso é uma fenda em formação? Sussurrou Thomas. Uma ruptura ativa. Eric ficou em silêncio por alguns segundos. Então soltou o ar devagar. E se ele estiver tentando nos avisar? Se souber que tudo isso está prestes a desabar? Ninguém se atreveu a responder. O ambiente ao redor começava a mudar. O mar ficava mais grosso, com fragmentos de gelo se acumulando contra o casco. O vento soprava oblíquo, levantando partículas de neve que dificultavam a visão. Thomas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Capitão, precisamos voltar. Se essa placa romper enquanto estivermos aqui, ficamos presos. Ou pior, e deixamos ele afundar sozinho? Retrucou o livro. Depois de tudo que fez para nos trazer até aqui, o olhar que Eric lançou ao urso era de dúvida, mas também de respeito. O animal estava parado sobre um pedaço de gelo fino, erguido nas patas traseiras. Não implorava, apenas esperava. Ele não está pedindo socorro, murmurou Eric. Está pedindo que a gente veja o que ele viu. Ele pegou o rádio. Equipe de reconhecimento, prepare o bote. Vamos até ele. Liv nem esperou o fim da ordem para se voluntariar. Thomas hesitou, mas acabou assentindo com um breve movimento de cabeça. Com o bote na água, os três se afastaram do navio sob um vento cortante. Cada metro avançado entre os blocos de gelo era uma tensão suspensa. Quando chegaram perto do ponto onde o urso havia parado, a resposta ficou clara. A rachadura estava ali, aberta, crescendo. A plataforma que antes parecia sólida agora se mostrava traiçoeira, cortada por uma fenda que se estendia até onde a vista alcançava, dividindo o Ártico em dois mundos prestes a ruir. O bote deslizava entre os blocos de gelo como uma agulha costurando um tecido rasgado. A cada metro, as rachaduras à superfície se tornavam mais visíveis, algumas frescas, outras escondidas sob lâminas finas de neve. O motor mal sussurrava. Era como se até a máquina soubesse que o silêncio era parte do ritual. À frente, sobre um fragmento instável de plataforma, o urso polar os aguardava, encharcado, arfando, as patas tremendo de exaustão. Mas não cedia. Ele andava de um lado a outro com movimentos contidos, como se patrulhasse o limite entre desespero e esperança. O olhar, no entanto, não era para os humanos, era para além deles. Ele está esperando por algo, murmurou Liv sem piscar. Thomas ergueu os binóculos, focando com precisão. Espera, tem uma coisa ali na neblina. Sua voz baixou, ficando rouca. Tem alguma coisa deitada no gelo. Uma silhueta começou a se desenhar entre a névoa branca, irregular, frágil, separada da plataforma principal. Um bloco plano, flutuando lentamente, como um pedaço de mundo à deriva. Mas não era o gelo que fez os corações apertarem. Era o que estava sobre ele. Liv, olha isso, murmurou Thomas com a respiração presa. Dois filhotes, pequenos, curvados um contra o outro, quase invisíveis se não fosse o leve tremor em seus flancos frágeis. São filhotes de urso polar, disse Liv, com a voz falhando. Ela apertou a câmera contra o peito, mas não teve coragem de tirar a foto. Eric, pelo rádio, falou baixo, como se o próprio volume pudesse quebrar o gelo. Ela nos guiou até aqui, o tempo todo.
Liv virou o rosto e olhou para a ursa. Ela não avançava, não pedia, apenas esperava. O corpo, embora tenso, não ameaçava. Era uma mãe contida pela própria impotência, ciente de que se desse um passo em falso, afundaria tudo. Ela não podia salvá-los, mas acreditava que os humanos podiam. Ela está nos entregando os filhos, disse Thomas. Está, confiando neles a nós. Não era uma afirmação técnica, era um peso emocional que caiu sobre todos ali. O bote se aproximou com máxima cautela. O bloco onde estavam os filhotes estalava em pontos diferentes, como se protestasse. Liv retirou a mochila com mãos firmes. De dentro, tirou uma manta térmica e começou a emitir sons baixos e cadenciados, suaves, como se cantasse para ninar. O primeiro filhote ergueu a cabeça, fraco, mas atento. O segundo apenas tremia. Devagar, devagar, murmurou ela, enquanto se ajoelhava na proa. Com gestos cuidadosos, a equipe se inclinou. Os pequenos não resistiram. Não havia força para isso. Foram envoltos em mantas, erguidos com precisão e deitados no fundo acolchoado do bote. Quando o segundo filhote tocou o fundo da embarcação em segurança, a ursa soltou um rugido grave. Não havia ameaça naquele som. Era um lamento abafado e um alívio bruto. Era o som de algo que se segurou até o fim e finalmente pôde soltar o ar. Na volta ao navio, ninguém disse uma palavra. Nem mesmo o vento cortante pareceu ter coragem de atravessar aquele silêncio. A tripulação tinha a sensação clara de que não haviam apenas salvado 2 filhotes. Tinham escutado um pedido de socorro que a maioria teria ignorado. E pela primeira vez, talvez tivessem respondido à altura. O silêncio permaneceu por muito tempo. Mesmo depois que o bote voltou ao navio, ninguém se apressou, ninguém comemorou. Era como se todos compreendessem, sem dizer que aquele momento não pertencia apenas a eles, pertencia ao mundo que ainda existia, por pouco. Na proa, Liv observava a família se afastar devagar, sumindo aos poucos no branco sem fim. A ursa caminhava com os filhotes sobre uma faixa de gelo firme, recém-descoberta, mas frágil como o tempo. De vez em quando ela olhava para trás, e seus olhos, serenos e vigilantes, cruzavam com os do navio, como quem diz sem palavras: agora posso continuar. Mais tarde, na calmaria da cabine, Eric tentava escrever o relatório, mas os dedos hesitavam sobre o teclado, não por falta de informações, mas porque algumas histórias não cabem em dados. Depois de muito tempo, digitou apenas uma linha no topo do documento. Ela não pediu ajuda para si, ela pediu ajuda para o que ainda podia ser salvo, e parou ali. As imagens daquele dia circularam em silêncio. Centros de pesquisa analisaram os registros. Modelos climáticos foram ajustados. A região de C9 foi marcada como instável e de risco, mas nenhum jornal contou a história certa. Porque o que ficou na memória de quem estava a bordo não foi a rachadura no gelo, foi o olhar de um animal que entendeu o colapso antes de todos e teve coragem de confiar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cachorro fiel, deixado sozinho no meio da estrada sem entender o motivo. Ele espera dias, noites, semanas, até que seu corpo começa a falhar, e sua esperança também. Mas quando tudo parecia perdido, um reencontro improvável reacendeu vidas que estavam adormecidas. Será que um cão consegue mesmo guardar lembranças para além da dor? E até onde vai o instinto de esperar quem nunca prometeu voltar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!